No vídeo de hoje nós vamos falar sobre tipos de sujeito. Essa é a parte 1. Você vai aprender a identificar diferentes tipos de sujeito. Na aula de hoje nós vamos falar sobre sujeito simples, composto e oculto. E numa próxima aula a gente vai falar sobre indeterminado e oração sem sujeito. Que é a Josiane Silva do canal Lição de Casa e o objetivo deste canal é compartilhar com você conhecimentos que possam agregar valor aí na hora de você fazer os seus exercícios. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para você ser avisado assim que eu publicar novos vídeos. Vamos começar então falando de sujeito simples. O sujeito simples tem um só núcleo, é isso que a gente vê em todas as gramáticas. Ele apresenta então como um sintagma nominal que tem apenas um elemento determinado ou um termo principal, independente do número de determinantes ou de termos secundários. Então, no caso aqui, nós temos um exemplo, 4 frases que elas têm sujeito simples. Então, não importa aqui quantos constituintes tem e núcleo. Vamos explicar um pouquinho melhor? É a palavra que possui maior significado em um termo. Normalmente, o núcleo do sujeito equivale a um nome ou a um pronome. Aqui no exemplo que foi colocado, esse tipo de frase, ela ocasiona dúvida na definição do núcleo, por quê? O núcleo pode ser a maioria, que vai concordar com desejo, e pode ser mulheres, que vai concordar com desejam. Então, no seu texto, é você que vai definir aí qual que é o núcleo mesmo daquela oração, para que faça sentido. Como a classificação do sujeito simples, ela leva em conta somente o critério estrutural, ou seja, a presença de um só núcleo, sem considerar a questão do sentido. Sujeitos pronominais também são considerados como sujeitos simples, certo? Porque levando em consideração a estrutura para você encontrar aí o sujeito, se ele é simples, se ele é composto e tal. Então, no caso aqui, nós estamos falando em sujeito simples. Se você ainda não entendeu direito o que é levar em consideração o sentido, os critérios semânticos, tem aqui no card um vídeo que eu preparei sobre definição de sujeito, bem explicadinho, dá para você entender melhor. Guarda bem essas frases aqui que nós vamos falar sobre ela um pouco mais lá na frente. São muito distintos, tem muitas diferenças o modo de expressão do sujeito simples. Eles podem atuar na função de substantivos, no caso meninos, pronomes pessoais, ela, pronomes indefinidos, ninguém ou alguém, ou numerais, além de outras classes de palavras. Quanto à extensão, o tamanho aí do sujeito simples, se verifica uma grande variabilidade. Classificamos como sujeito simples desde um só substantivo ou pronome, como ocorreu, sabe aquela frase que eu falei, guarda aí que nós vamos falar dela mais tarde, como ocorre de 1 a 4, retorna um pouquinho aqui o vídeo para você ver, até expressões formadas por maior número de constituintes, como nós vamos ver agora. Como você vê o sujeito dessa oração, tem vários constituintes, apesar de que você vai ter que definir o núcleo do sujeito, conforme nós já falamos sobre isso. E aqui, nós também temos aqui nessa parte aqui colorida, destacada, um sujeito, o prefeito daquela cidade pequena. Esse é o sujeito da oração. Precisa de dinheiro. Isso aqui é o predicado da oração. Então, dentro desse sintagma nominal aqui, tem um núcleo que é o prefeito. Então, a classificação do sujeito simples, ela não leva em consideração nada mais do que a ocorrência de um e somente um núcleo, independente do tamanho dele. Você precisa observar se ele tem apenas um núcleo e ele deve concordar com o verbo. E nesse caso aqui, apesar do sujeito ser extenso, tudo gira em torno aqui do núcleo, no caso, o prefeito. Agora nós vamos falar do sujeito composto. Classifica-se como composto o sujeito que tem mais de um núcleo. Assim, nas orações com sujeito composto, o verbo ele precisa ocorrer no plural, porque a gente sabe que uma das características do sujeito é justamente ele concordar de número em relação com o verbo. Então, como a gente pode ver nos exemplos, a mulher e a criança são francesas. Veja se o verbo está no plural. O presidente, os governadores e todo o planeta desejam a paz. Então, o verbo concorda com os sujeitos. Eu e você somos felizes. O verbo concorda com os sujeitos. Então, no sujeito composto, precisa atentar aí para a concordância verbal. E as orações que nós apresentamos, ela tem 3 características do sujeito composto. Então, o sujeito composto ele tem variada quantidade de núcleos, são formadas por substantivos ou pronomes e, em geral, os núcleos são conectados à partícula E
que é a mais usada para expressar adição na língua portuguesa. E finalmente nós vamos falar do sujeito oculto ou determinado, que também ele é nomeado de elíptico ou desinicial. Esse tipo de sujeito ele não consta entre os citados ou previsto pela norma da gramática brasileira. Essa sigla significa norma da gramática brasileira. E devido a essa lacuna, há uma tendência de se incluir o sujeito oculto na classe do sujeito simples como um subtipo desse sujeito. Chama-se oculto o sujeito que pode ser identificado na oração, ainda que não esteja formalmente expresso ou marcado por um termo específico. Diferente do sujeito indeterminado, ele pode ser recuperado utilizando algumas dessas duas estratégias que vou te mostrar a seguir. Primeira estratégia, você consegue encontrar o sujeito oculto pela identificação da desinência verbal. No caso das nossas orações, fizemos uma panqueca, falaste bem do serviço, você consegue identificar o sujeito porque aqui antes, dessa desinência aqui, mos, está dizendo que é nós, primeira pessoa do plural. Nós fizemos uma panqueca. Tu falaste bem do serviço, né? Segunda pessoa do singular. Analisando a desinência verbal, você consegue resgatar o sujeito da oração. Na segunda estratégia, você consegue identificar o sujeito no contexto da oração ou no período. No caso aqui, nós temos uma oração da Priscila Santos, em destinos para a sua viagem interior. Os termos destacados, eles escondem aqui o sujeito. O sujeito desse texto aqui é janelas. E os verbos concordam com janelas. São, testemunham, mostram, escondem, fazem, preservam, deixam escapar. E aqui tem pronome pessoal equivalente a elas. Como você pode perceber, você consegue resgatar em todo o texto sem ficar repetindo janelas, elas. A utilização do sujeito oculto ela é considerada uma estratégia muito eficiente e adequada na hora da gente escrever, porque ela promove aí o enxugamento, né, do texto. E a concisão de uma expressão ela é considerada uma das qualidades básicas da produção escrita mais eficiente, porque aí você não tem que ficar repetindo aquele pronome. No caso aqui, as janelas são molduras dos acontecimentos. Elas testemunham, ou janelas testemunham, janelas mostram e escondem, janelas fazem, janelas preservam, janelas deixam escapar. Imagina como que esse texto ia ficar horrível se não existisse esse sujeito aqui oculto, para que a gente deixasse as coisas mais claras, né, mais simples dentro do nosso texto. Dá para observar que esse tipo de sujeito é oculto apenas no plano formal. Ele não é expresso por uma palavra específica ou por um termo que possa ser atribuído à função de sujeito. Espero que esse vídeo tenha ajudado você. Deixa abaixo o seu comentário, o que você achou, se tirou suas dúvidas e qualquer outra dúvida que você queira tirar. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e até o próximo vídeo.